Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula, eu sou mãe do Luiz, que é autista, né? E eu vim aqui para falar para vocês uma coisa que era muito interessante, que eu comecei a observar no Luiz logo quando ele era bebê ainda. É que ele não fixava muito o olhar dele na gente, no nosso rosto. E até mesmo quando outras pessoas chegavam e brincavam com ele não sorria, ele ficava sério. Então, o que que eu comecei a entender com isso? Ele não entendia as expressões faciais. Ele não entendia por que que eu estava sorrindo, o que era um sorriso, literalmente ele não entendia. Ele não entendia se alguém estava bravo ou se alguém estava muito triste, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu sempre desenhei muito para ele, então eu fazia desenhos com expressões faciais e também até mesmo uma dica que eu dou para vocês, pegar algum brinquedinho que ele gosta, que nem esse daqui. Esse daqui ele está tendo um sorriso. Então eu falava assim: "Nossa, filho, ele está feliz. Olha, feliz, feliz. Como que é feliz, Luiz? Feliz." E assim, dessa forma, foi desenvolvendo para que ele entendesse o que é feliz, o que é estar triste. Essa tartaruga tá com uma boquinha mais para baixo, assim, uma feição mais caidinha. Então eu já falava: ai, a tartaruga ficou com dor de barriga, olha como ela está triste. Então, assim, dessa forma eu fui desenvolvendo. Porque, gente, é importante desenvolver a criança, para ela entender até mesmo quando ela está levando uma bronca, quando ela está sendo repreendida. Um detalhe muito importante, muitas mãezinhas falam, e até mesmo me perguntam: ai, Paulinha, mas eu dou uma chinelada no meu filho, eu repreendo ele, eu bato nele. Gente, eu queria falar uma coisa muito importante: não batam nas crianças de vocês. Quando eu falo conhecer o seu filho, é exatamente isso. Se você tiver um bom diálogo, uma boa comunicação com seu filho, não vai ser necessário bater nele. Ainda mais no autista, porque o autista, ele é muito sim, sim e não, não. Se eu disser assim pro Luiz: Luiz, não pode bater, ele não vai bater. Mas se eu bater nele, ele vai falar pra mim: por que, mamãe, que eu não posso bater e você tá batendo? É muito feio, mamãe, isso que você está fazendo. Ou seja, ele entende tudo muito no seco, ele não tem muitas firulas, sabe, rodeios. Ele entende que o sim é sim, que o não é não. É dessa forma que o Luiz entende. Então, por isso que é muito importante você não bater, não agredir, porque eles não têm muito essa malícia de entender que você é a autoridade. A forma que você vai ensinar, é muito mais fácil você ensinar ele que você é autoridade como mãe e como pai do que você bater. Porque o que eu entendi com o Luiz, cada vez que eu dava uma chineladinha, um tapinha nele, ele me devolvia, mas era muito automático. Isso quando ele era bebezinho, assim, uns 3 anos, mais ou menos, de idade. Se eu desse um tapinha nele, ele me retornava o tapa. Aí eu falava pra ele: você não pode bater na mamãe, a mamãe te bateu porque a mamãe tá te repreendendo. E aí ele já logo falava, né, do jeitinho dele, sem saber explicar, né, porque o Luiz veio começar a desenvolver mesmo a fala foi depois dos 4 anos, né, quando ele entrou na escolinha, a fase da escolinha, que ele veio começar a desenvolver legal, assim, a comunicação, porque falar ele falava bem pouco, porém ele se expressava de alguma forma. Então, a gente começou a entender que o bater não estava resolvendo, pelo contrário, ele estava se tornando uma criança mais agressiva, porque ele entendia que a única forma que era resolver batendo, então ele batia. Se tivesse de bater em mim, ele batia, se tivesse de bater no pai dele, ele também batia. Então, o que a gente começou a fazer? A tática que a gente começou a usar foi realmente o castigo. O castigo, gente, muita gente pega o seu filho e simplesmente coloca lá no sofá e deixa 1 hora, 2 horas, 3 horas e às vezes até mesmo com a televisão ligada. Gente, não vai adiantar de nada, ele não vai entender que aquilo é um castigo. Ele vai entender que ele tá sendo privado e que, tá, tudo bem, eu tô aqui no sofá e eu tô assistindo. Que foi castigo para ele? Não foi castigo nenhum, pelo contrário, ele tá ali relaxando, ele tá se divertindo com aquele desenho, qualquer outra coisa menos recebendo como uma repreensão. Então, o que o castigo tem que ser, gente? Vai de acordo com a idade da criança. Tem 3 anos?
deixa 3 minutos. Aí você fala assim, ai, mas 3 minutos, gente, é muito rápido. Gente, mas 3 minutos ali, deu os 3 minutinhos, você vai ficar de castigo porque você arranhou a porta. Aí ele vai pensar, ele vai elaborar na mente dele, eu tô de castigo aqui porque caramba, eu arranhei a porta, né? Não devia ter arranhado a porta. Se ele fica mais tempo que isso, gente, ele vai esquecer. E aí você vai tirar do castigo, a criança nem lembra por que ficou de castigo, porque criança é muito aleatória. Criança, ela ali, ela aprende com repetição, com atenção, não deixar a criança lá horas e aí esqueceu da criança. Ele tá quietinho, deixa ele lá. E não funciona dessa forma. O castigo você coloca de acordo. Se para você 3 minutos é pouco demais, coloca 5 minutos. Retira a criança do local. Você sabe por que você está de castigo? Ele vai te responder. Você não lembra? Se ele não falar nada, provavelmente a criança às vezes nem responda, e principalmente se for autista não verbal, ela não vai responder. Mas aí você vai lembrar ele, porque assim, independente se ele for autista e ele não tiver nenhum problema intelectual, ele só simplesmente ter o TEA, você vai ter uma melhor comunicação aí. No caso, ele vai te entender de uma forma bem melhor. Então, você vai falar pra ele, a mamãe não achou legal isso que você fez, você riscou a parede, e isso acaba se tornando uma atitude muito feia e que a mamãe não se agrada. Expõe o seu sentimento em relação ao que ele fez de errado, você deixou a mamãe triste, porque assim, a criança tem que aprender a entender o seu sentimento também, assim como você precisa entender o sentimento da criança, a criança precisa entender o seu também. Então, dessa forma, você ensina para a criança: olha, não foi legal essa sua atitude, a mamãe ficou triste. Ensina a criança a pedir desculpa, tá? Mas uma desculpa sincera, gente. Não é aquela coisa, desculpa, desculpa, mamãe. Não. Tenha aquela atenção, aquele momento ali dividido entre vocês dois, aquela troca de informação. Ele sentia a sua dor e você sentia a dor dele. Ele aprender a ser humano, gente, a ser mais humano. As crianças hoje é difícil, né? As crianças hoje estão muito rebeldes, as crianças estão sem limites, as crianças estão mais com o coração mais fechado, revoltadas. Então a gente precisa desenvolver essa criança no sentido de que ela precisa entender que você também sente e que ela também sente, mas que se vocês conversarem, tiver uma troca de informação, aquilo pode se melhorar, aquilo pode se resolver, aquilo pode se tornar uma coisa mais fácil, mais leve, um fardo mais leve, né? Então, dessa forma foi que eu fui desenvolvendo a troca de informação facial com o Luiz, né? É muito importante por isso também, porque quando você demonstrar uma alegria, uma empolgação, nossa, filho, parabéns, nossa, filho, a mamãe ficou muito feliz. Ele vai entender não só pelas palavras, mas pelo facial também, né? Ele vai entender, olha que legal, deixei minha mãe orgulhosa, então eu vou fazer isso mais vezes. Aí, se ele entende que você ficou triste, chateado, que você ficou com raiva, ele vai entender que aquilo é uma repreensão. Por isso, a necessidade de você ensinar a criança as características faciais, o que é triste, o que é felicidade, o que é angústia, o que é alegria, todas as comunicações faciais é muito importante para o desenvolvimento até mesmo da educação, da fala, tá, gente? Então, por favor, não batam na criança de vocês, tenham mais paciências. Paizinhos dessa nação, essa nova geração está muito difícil. Vamos ler mais informações sobre o autismo, sobre outros transtornos também, gente. Ensinar nossas crianças a ter mais empatia, né? Aquela criança que não é atípica, né? Que criança que não tem nenhum transtorno, ela ensina a convivência. Eu sei que muitas das vezes vocês se assustam, né? Mas aquela criança só baixa, aquela criança só grita. Vamos ter um pouquinho mais de empatia, gente, tanto pela mãe
quanto pela criança, né? Essa mãezinha também que tem uma criança também com algum transtorno, ter essa paciência de ensinar, né, gente? Eu sei que é muito cansativo, a gente tem que ser muito repetitivo, não é fácil, mas a gente vai aos pouquinhos, vai fazendo essa plantinha crescer, essa plantinha desenvolver, tá? Eu peço a vocês que não desistam da criança de vocês, gente. Tentem de todas as formas, procure ajuda na medicina. Hoje, graças a Deus, a medicina está bem evoluída. Hoje a gente ouve falar muito mais sobre o autismo. E aquele que também não conhece, que não tem nenhuma criança, procura aprender um pouco mais sobre o assunto para também não ser injusto com aquela mãe, com aquele pai, para não dar uma informação grosseira, uma informação ignorante, sem conhecimento, né, gente? Vamos ter mais empatia. Olha, eu agradeço muito a vocês que assistem os meus vídeos. Espero de coração que eu esteja ajudando vocês e vocês para me ajudar, para que mais mãezinhas alcance, para que o algoritmo aqui desse programa, desse aplicativo venha entender que está sendo importante esse conteúdo. Eu preciso que vocês curtem, comenta, compartilha com alguma mãezinha, vai lá em algum grupo da família, algum grupo da escola e compartilha o vídeo. Às vezes tem uma pessoa ali que precisa de uma informação como essa e você vai ser a chave para que essa pessoa receba esta informação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Beijos e tchau. Não esquece, comenta ou compartilha ou dá um coraçãozinho aí. Beijos, tchau.